por favor. Ele conhece dois homens. Coloca a foto deles aqui, por favor. Ele conhece Douglas e Vladimir. Este é Celso. Os três logo ficam amigos. Um dia Celso revela que é gay e começa a dar em cima dos dois amigos. Os amigos ficam furiosos e não suportam o fato do amigo que eles consideravam, naquele exato momento, começar a dar em cima dos dois. Eles, portanto, começam a planejar a morte. E Vladimir, então, depois de ter cometido todo esse crime brutal, vai sendo preso pela polícia. Me dá a imagem, por favor. O comparsa. Me dá a imagem. Você vai vendo o momento exato da prisão de Vladimir, hein? A informação é que Douglas já está preso. Agora o comparsa, vem pra mim, vai fazer companhia na cadeia. Pode encher a tela do Brasil. Foi o próprio comparsa de Valdemir dos Santos que deu informações à polícia sobre a participação dele no latrocínio cometido contra Celso Luiz Martins, de 50 anos, em outubro do ano passado. O Douglas, diante de todas as circunstâncias, todas as provas materiais, inclusive a coleta da impressão digital, que coloca ele na cena do crime, não há como falar, não há como negar que não estava lá. Agora, o Valdemir não tem materialmente as impressões digitais dele lá, mas tem o Douglas afirmando, desde o início, que era um indivíduo de apelido baiano, morador próximo do terminal rodoviário. E nós acabamos encontrando o Valdemir, vulgo baiano, que mora a 100 metros do terminal rodoviário. Disse, inclusive, que conhece o bar no bairro Cidade Nova, onde eles disseram que beberam no dia dos fatos. O caso teve uma reviravolta dias após o corpo da vítima ter sido encontrado. A princípio, o boletim de ocorrência havia sido registrado como morte suspeita, com a hipótese de suicídio. Mas as provas coletadas mudaram o curso da investigação. Para a Polícia Civil, a dupla premeditou o crime. Eles já conheciam Celso e conseguiram entrar na casa autorizados pela vítima. Os suspeitos tentaram forjar a cena do crime. O que deixa claro é que a vítima homossexual, assumida, todo mundo sabia, passou a assediar esses dois indivíduos para ter um relacionamento com eles. Até porque a vítima já vinha tentando isto, que era recebê-los. E dentro de casa, então, com esse acesso facilitado pela própria vítima, eles praticaram crime. Ficou muito claro no interrogatório de Douglas que eles queriam ir lá para matá-lo e para subtrair objetos. Douglas e Valdemir tiveram a prisão temporária decretada por 30 dias e foram levados para a cadeia de Avaí. Eles devem responder pelo crime de latrocínio, com pena mínima de 20 anos. Você vai vendo novas imagens do centro de São Paulo, a polícia avançando, manifestantes sendo presos, pelo menos 2 policiais feridos até agora durante esse protesto contra o reajuste das passagens. Vem pra mim. Comerciante bêbado coloca fogo na casa da ex-mulher ao perceber que estava em chamas, porque afinal de contas o fogo acabou pegando o corpo dele, correu até a casa de uma vizinha. E veja o que ele fez, põe no ar. O fogo destruiu parte do terraço da casa, que fica na 5ª etapa de Rio Doce, em Olinda. 4 pessoas estavam dormindo e acordaram com medo. O incêndio foi criminoso e provocado pelo ex-marido dessa mulher. Eu fui dormir de 11 horas, aí eu escutei uma zoada no portão. Aí quando eu abri a porta, estava pegando fogo. Aí foi aí que eu saí. Aí eu vi quando ele botou o portão para baixo. Aí ele pegou o filho, puxou o filho, né? Aí foi quando a gente conseguiu sair, os vizinhos apagaram o fogo, porque a gente chamou a polícia, não veio. Mais de não sei quantas horas, não chegou. Bombeiro, não apareceu. Ela foi casada durante 15 anos com Auricélio Gomes de Lima, de 49. O casal teve um filho, hoje com 5 anos. A mulher disse que se separou do marido há 5 meses. O comerciante nunca aceitou e passou a fazer várias ameaças. Não está satisfeito com a separação da gente. Ele não se conforma? Não se conforma. Já veio atrás de você várias vezes. Ele não para, não. Para ele, eu tô com ele, casada com ele ainda. O comerciante chegou caminhando à casa da ex-sogra, onde moram a ex-mulher e também o filho dele. Em uma mão, ele segurava esta garrafa aqui de cerveja. Na outra mão, o comerciante estava com essa vasilha aqui, cheia de gasolina. O suspeito pegou o líquido e despejou por esses buracos aqui. Nesse momento, a gasolina também bateu no corpo dele. Mesmo assim, o comerciante acendeu o isqueiro e jogou lá dentro. As chamas chegaram a atingir o corpo dele. O comerciante ficou desesperado. Começou a pedir ajuda aqui na rua. Mesmo ferido, conseguiu correr por alguns metros e foi até aquela casa ali.
Ele saiu se jogando aí na calçada para tirar o fogo, mas não teve jeito. Encontrou a casa da vizinha com um tanque de água, ele tirou e se jogou dentro. Aí foi por isso que ele tirou o fogo do corpo, né? Mas assim mesmo ele voltou para pegar o menino e ainda jogar mais gasolina. O comerciante pediu ajuda aos familiares e foi levado ao Hospital da Restauração, onde disse que tentou cometer um suicídio. A ex-mulher dele registrou um boletim de ocorrência na Polícia Civil. Apesar da notificação ser de incêndio doloso, quando há intenção, a vítima acredita em tentativa de homicídio contra as 4 pessoas que estavam na casa. E se a gente não tivesse acordado, tinha pegado fogo em tudinho, que ele estava embriagado e estava metendo e dizendo que ia matar a mãe e filho. Foi tentativa de homicídio que chama, né? Que ele veio para matar a gente. Agora eu quero justiça. Ele vai ter que pagar o que ele fez. Olha, eu vou mostrar o traficante que, na verdade, se disfarçava de motorista de ônibus. Mas antes, o que é isso? É fogo que eu tô vendo no helicóptero da Record? Mais fogo agora no centro de São Paulo, Hamilton? Exatamente, Bate. São 3 barricadas aqui com fogo, mas a Polícia Militar já conseguiu dispersar eles desse ponto. O Corpo de Bombeiros tem muita dificuldade de trabalhar com segurança, então eles têm que aguardar o trabalho da Polícia Militar. Você vê que os carros continuam passando sem saber para onde ir. A 23 de maio foi liberada apenas no sentido centro, ou seja, sentido aeroporto. Para quem sai do Vale do Anhangabaú, ainda tem a interdição da 23 de maio. Bate. São bandidos infiltrados nesse protesto que até então era pacífico, girando os repórteres da Record. Vem aí o Bruno Peruca com imagens por terra. Fala, Peruca. Olha, viu, Bate, agora há pouco, aquele ônibus que nós mostramos aqui na televisão, ele foi totalmente depredado agora há pouco pelos manifestantes, por esses vândalos. Eles pegaram, né, o extintor do ônibus e conseguiram quebrar todos os vidros. O ônibus continua ainda atravessado na avenida, atrapalhando o trânsito, viu, Bate? E um motorista de ônibus é preso depois que a polícia descobre que ele também vendia droga. Pode encher a tela. Esse homem é motorista profissional, trabalha de carteira assinada numa empresa de ônibus, ganha mais de R$2.000 de salário por mês. Mas, segundo a polícia, eram de José Ferreira, de 37 anos, tinha dupla jornada. Nas horas vagas, prestava serviço para a maior facção criminosa do Rio. Essas imagens mostram o momento em que os agentes vasculham o carro dele atrás de drogas e armas. O suspeito foi surpreendido enquanto aguardava para fazer uma entrega. Com ele foram encontrados 2 quilos de cocaína pura e 80 munições de uso restrito, além de R$1.900 em dinheiro. Tudo isso estava muito bem escondido. Foi preciso retirar as rodas e desmontar o motor para localizar o material, que tinha como destino a comunidade do Lixão. O uniforme de motorista e a carteira de trabalho o traficante mantinha sempre dentro do carro. O material servia como álibi. Toda vez que ele era abordado pela polícia, ele tinha como provar que era trabalhador. Dessa forma, conseguia fazer o transporte de drogas e armas para várias comunidades aqui de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, sem levantar suspeita. Foram 4 meses de investigação. O motorista não tinha antecedentes criminais. Na delegacia, ele confessou aos agentes que no mesmo dia em que foi preso, tinha outra missão: abastecer com pistolas e fuzis uma outra comunidade dominada pela mesma organização criminosa. Por cada transporte, o motorista recebia R$1.500. Durante as investigações, a polícia foi procurada por 4 mães de adolescentes. Elas informaram que os filhos conseguiam comprar drogas com facilidade dentro de uma determinada linha de ônibus. Há suspeita de que o motorista também aliciava os passageiros durante as viagens. Há notícias do aliciamento até mesmo de pessoas no seu trabalho, no transporte de passageiros, para comprar com ele essas drogas. Então essa linha de investigação prossegue para que nós tenhamos até vítimas que venham aqui à delegacia, assim como essas mães que denunciaram, que possam colaborar com a polícia para que ele seja responsabilizado também por esses atos. Olha, você que está em São Paulo, evite a região do centro, hein? Evite a região da Rua da Consolação, totalmente tomada por vândalos e pela polícia, e 3 ladrões assaltam uma mulher. Uma mulher que, por sinal, é policial civil. O que eles não imaginavam é que na frente de onde eles estavam, estava tendo uma festa de policiais. Teve troca de tiros e um bandido foi morto. Põe no ar. 3 assaltantes resolveram atacar uma policial civil sem saber que ela participava de uma festa que reunia dezenas de outros colegas de profissão. Resultado, um dos criminosos acabou sendo morto a tiros.
Policiais civis realizavam uma confraternização quando uma agente percebeu que havia deixado o celular no carro e foi buscar. Ela foi monitorada por 2 colegas também policiais. 2 homens armados abordaram a mulher. As colegas deram voz de prisão e houve reação. Imediatamente começou a troca de tiros. O número de disparos é incerto, mas as marcas no chão indicam que o tiroteio foi intenso. Esta mulher, que prefere não ser identificada e que mora na região, conta ter ouvido dezenas de disparos. Foi os 30 tiros. Eles nem sabem quem foi que matou o cara. Todos os policiais estavam armados. Foi assustador. De acordo com a Polícia Civil, 2 homens abordaram a agente e um terceiro ficou dando cobertura dentro do carro. Morreu Luciano de Castro, 37 anos. O indivíduo já com diversas passagens por roubo em veículo, roubo a banco, roubo de cargas, já com diversos antecedentes policiais. Seria morador da cidade de Sapucaia e a suspeita é que estaria envolvido em outros crimes aqui na capital relacionados a veículos. Os outros 2 conseguiram fugir e um deles pode estar baleado. Havia bastante movimentação nas proximidades no momento do confronto. Os assaltos nessa região da cidade são frequentes, de acordo com esta moradora. Aqui é extremamente perigoso. Meu filho foi assaltado a semana passada aqui. Encheram ele de soco para levar o celular, a carteira e assim mesmo deram uma surra no meu filho. Então é uma coisa que bem recorrente, agora assim como tinha acontecido essa noite eu nunca tinha visto. Olha, está aumentando o número de focos de incêndio agora no centro da capital paulista. O comandante Hamilton nos mostra que uma rua está completamente interditada por causa dessa barricada, mas os homens da Rocan chegaram nesse instante, não é, comandante? Bate, exatamente. As motos da Rocan têm facilidade de locomoção, então onde eles são chamados chegam muito rápido. Justamente nesse ponto, esses vândalos colocaram fogo aí numa barricada. As motos chegaram a dispersar esses manifestantes e conseguiram agora aí tirar da via. Tudo isso acontece, Bate, entre o Largo do Paissandu e o Teatro Municipal, ou seja, a região central de São Paulo, no coração da cidade. Bate. E a polícia consegue por fim ao mistério. O assassinato de Ricardo, que tinha deixado a filha na escola. O assassino estava namorando a ex-mulher dele. Mas o crime motivou outro assassinato. O irmão de Ricardo planejou matar todos os envolvidos, só que o plano foi descoberto. Veja. Na coletiva, o delegado anunciou que os últimos casos de homicídio solucionados pela polícia têm ligação. E 3 pessoas ainda estão foragidas, entre elas um adolescente. Tudo começou com a morte de Ricardo Teixeira, de 31 anos, assassinado no meio da rua no bairro Jardim Marquese. Ele estava de moto e chegava em casa depois de deixar a filha na escola. Foi surpreendido por 3 homens que chegaram de carro. 2 desceram para atirar. No dia do crime, a polícia já tinha o nome de um dos suspeitos. É um indivíduo já conhecido nos meios policiais, segundo consta, tem o apelido de Fabinho, mas volto a dizer, depende ainda da investigação para a gente ter os dados completos dele e aí sim, chegando ao autor, representar pela prisão dele e colocá-lo na cadeia. Fabinho é Fábio Geraldo de Souza. O motivo do crime foi passional. Fabinho, o autor do crime, estaria se relacionando com a ex-mulher de Ricardo, a vítima. E as brigas começaram há muito tempo. Tinha havido, inclusive, uma tentativa de homicídio? Ele seria o autor também? Já, sim, teve essa tentativa, né? Não conseguiram. Depois parece que houve uma intervenção aí de uma facção para que isso se resolvesse lá. Mas, no entanto, não acabou o Fábio assassinando o Ricardo. Motivo passional. Por motivo passional. Como o crime aconteceu no meio da rua, num horário de movimento, muita gente viu o atirador e as outras 2 pessoas que estavam com ele. Por vingança, um irmão decidiu fazer justiça. Foi atrás de todos envolvidos no crime e matou um deles, 20 dias depois. Ademir da Silva, de 37 anos, conhecido como Baiano. Ele era dono de um ponto de mototáxi e foi morto em frente ao local de trabalho. O assassino é Renato Teixeira. A polícia já pediu a prisão dele e dos outros 2 envolvidos na primeira morte. Nós estamos em busca desses 3, do adolescente, né, que nós vamos encaminhar para a fundação assim que a gente conseguir localizar, e do Fábio e do Renato. Veja que tristeza essa imagem ao vivo do nosso Mochilink, mostrando uma das ruas que dão acesso à consolação em São Paulo.
A rua completamente destruída. Me chega informação agora que uma viatura da polícia também foi completamente depredada. Não são nem vândalos, são bandidos. Bandidos que estão nesse momento infiltrados nesse protesto que não representa o protesto pacífico ou protesto legítimo. Sim, me divide com o helicóptero, por favor. Agora protesto que termina em destruição, protesto com fogo, protesto atirando pedra, coquetel molotov, isso não representa. E os manifestantes continuam, olha, vão bloqueando novamente a rua, hein? Vão bloqueando novamente a rua, Peruca. Encontrar, né, esse grupo que apedrejou agora há pouco a viatura da Polícia Militar. 5 pessoas já foram encaminhadas para a delegacia durante o protesto, que são pessoas que aproveitaram o protesto para poder cometer esse ato de vandalismo, viu, Bárbara? Agora imagine só, uma quadrilha roubava banca de jornal em São Paulo. Não pense você que era para levar revista, levar o dinheiro, o computador. Não, eles levavam a banca inteira, com guincho. Põe no ar a reportagem. Um sumiço que intrigou a polícia. E uma notícia que deu o que falar. Nunca vi isso na minha vida, viu? O furto das bancas de jornal. Estas imagens, gravadas há menos de 2 semanas, mostram a quadrilha em ação na zona leste de São Paulo. Depois da meia-noite, o guincho se aproxima da Avenida São Miguel e logo encosta em frente à banca. O motorista desce e outro criminoso vigia a rua. Em seguida, aparece mais um comparsa. A rampa do guincho é abaixada. Policiais passam ao lado, mas nem desconfiam. O veículo grande manobra. Outro carro passa pela rua. Depois que os cabos de aço são colocados em volta, a banca começa a ser arrastada. Em minutos, a banca já está em cima do guincho e vai embora. No local ficaram apenas vidros quebrados, marcas no chão e um vazio. Eu cresci no bairro aqui há cerca de 30 anos, essa banca aqui. E ela estava aqui? Estava aqui. Durante o dia, a avenida é bastante movimentada, com muitos comércios. Mas na noite do crime, os vizinhos disseram que não perceberam nada de estranho. E se perguntam por que alguém ia querer roubar uma banca inteira de jornal. O crime espantou ainda mais quem vive na região. Uma semana antes, na mesma avenida, bandidos levaram outra banca que ficava 1 quilômetro adiante e estava até concretada no chão. Quando foi trabalhar no dia seguinte, Ivone, a dona da banca, não acreditou no que tinha acontecido. Ela ficou sem reação. Assustada, ué, o que aconteceu? Cadê a minha banca? Décadas de trabalho desapareceram da noite para o dia. Qual foi o prejuízo que vocês calcularam na época? No mínimo 20 mil. As imagens de um dos furtos ajudaram a polícia a chegar até a quadrilha. Nós fizemos uma seleção, né, de alguns guincheiros aqui da região, mesmo aqui na divisa também, com a nossa delegacia, e chegamos a 2 guincheiros, né? E depois de um certo trabalho de investigação, conseguimos localizar outras 2 pessoas que fazem parte da quadrilha. 2 motoristas de guincho foram presos e alegaram não saber que estavam envolvidos num crime. Ele precisava de um serviço para remover uma banca. Daí eu pegava, passava o preço e a gente combinava de ir lá poder retirar. Retirava e levava no local que ele determinava. Só isso. Qual era o preço? R$400, o preço normal que é cobrado do serviço. E não demorou para a polícia descobrir onde as 2 bancas estavam escondidas. Em um terreno em Guarulhos, na região metropolitana. Lá, os investigadores ainda encontraram várias outras. Tudo era comandado por este homem, Valdomiro Pereira da Hora Filho. É ele que aparece de boné durante um dos furtos. O plano era revender as bancas em Guarulhos. O preço vai de 10 a 30 mil reais. As bancas de jornal aqui em São Paulo são cinzas. E elas estavam sendo pintadas de azul, porque a cor azul é a cor de Guarulhos, da cidade de Guarulhos. Então elas estavam sendo preparadas para serem instaladas lá no município de Guarulhos. Valdomiro e o outro comparsa também foram presos por furto, receptação e organização criminosa. E confessaram que nos últimos 3 meses furtaram 10 bancas de jornal. Ivone reencontrou a banca intacta, com todas as mercadorias dentro, e não vê a hora de voltar a vender as próximas notícias. E a hora que ela bateu o olho, que ela reconheceu a banca dela, ela se emocionou muito, chorou.
Mas um choro de alívio, né? Já vai trabalhar o mais rápido possível. Ah, sim, só estamos aguardando a liberação da perícia por parte da burocracia agora da delegacia para remover ela de volta para o lugar de onde ela nunca deveria ter saído. E atenção você de todo o Brasil, a polícia prendeu parte da quadrilha que roubava carretas de transporte de gasolina. O chefe do bando, que está foragido, tem uma frota e abastecia os caminhões com combustível roubado. Acompanhe. O posto de combustível clandestino funcionava neste terreno no bairro Citrolândia, em Betim. A polícia chegou até o local depois que uma carreta com 30 mil litros de diesel foi roubada em Contagem. Essa quadrilha abordava os motoristas na saída da refinaria, os fazia refém até levar o caminhão até essa oficina e após o caminhão ser descarregado, ele era abandonado em um local ermo e juntamente com o motorista. De acordo com a polícia, a carreta roubada estava bem aqui nesse local, como se estivesse passando por uma manutenção. Mas, na verdade, uma mangueira foi conectada ao tanque do veículo e com essa bomba, o diesel era levado até um reservatório que fica ali nos fundos do lote. Os policiais chegaram no momento em que o diesel da carreta roubada era transferido para o tanque. No local também funcionava uma oficina para manutenção de caminhões. O dono não estava no momento do flagrante. Seu proprietário receptava esse combustível para alimentar os seus próprios caminhões. O proprietário possui 9 caminhões e utiliza o combustível para fins próprios. No local, a polícia encontrou caixas d'água que seriam usadas para armazenar combustível. 10 pessoas foram presas, inclusive a mulher do proprietário da oficina. A mulher do Aguinaldo, que chama Júnia Ferreira da Silva Bonifácio, está conduzida na delegacia de polícia, pois faz parte do quadro societário da empresa, e o Aguinaldo está foragido. Os homens que roubaram a carreta ainda estão sendo procurados. Trata-se de uma quadrilha altamente especializada, com divisão de tarefas, hierarquia e um grande poder bélico. A quadrilha já está toda identificada e os mandados de prisão serão pedidos juntamente com o mandado de prisão do Aguinaldo. Novo chamado do helicóptero da Record, comandante Hamilton acompanhando o protesto no centro de São Paulo. Comandante. Bate, exatamente, a gente vê os manifestantes colocaram fogo de novo aqui no ponto do Largo do Paissandu. A polícia militar conseguiu chegar e dar o retorno aí com bombas de efeito moral para espalhar esses manifestantes, esses vândalos. Você vê que muitas barricadas, infelizmente, ainda estão aqui no centro de São Paulo, principalmente próximo ao Teatro Municipal e ao Vale do Anhangabaú. Bate. Obrigado, comandante. Volto já com você. Uma reportagem trágica. Pai, mãe e filho foram mortos por 4 bandidos dentro da própria casa. Os outros 2 filhos do casal que estavam na residência conseguiram, por muita sorte, fugir, chamaram a polícia, mas até agora não se tem pistas dos criminosos. Deixa eu ver a imagem, por favor. Essa aí é a família, não é? Essa é a família. Os 3 foram mortos. A mãe ao centro, o pai do lado esquerdo e o filho maior, o rapaz maior aí da foto. Informação que me chega também é que o carro da família, o próprio carro da família foi usado pelos bandidos na fuga e já foi encontrado numa estrada. Eu tenho a reportagem inédita agora. Põe no ar para o Brasil. O cenário para o crime foi a casa e a loja do casal de empresários Luiz Alves Pereira e Irma Buchinger e do jovem Ambrósio Neto, de 27 anos, filho das vítimas. Pai e filho foram mortos dentro de um dos quartos do imóvel. Irma foi encontrada em uma sala, que também servia como cômodo da loja da família. O crime aconteceu por volta de 1h da manhã. A polícia acredita que o casal estava se preparando para dormir quando foi surpreendido pelos criminosos. Eles teriam entrado pela casa utilizando um muro que fica nos fundos da loja e entrado por uma janela. A polícia já sabe que eram 4 homens e que eles estavam armados, mas para evitar chamar a atenção da vizinhança, eles não usaram as armas. A perícia ainda não informou se objetos do casal, como joias e dinheiro, teriam sido levados e vai contar com a ajuda dos outros 2 filhos do casal para identificar os bens. Os policiais militares do Grupo Tático acionaram o resgate do Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil e o IML. A polícia descobriu que, para fugir, os bandidos utilizaram um dos carros da família. Após realizar várias rondas pela cidade, os policiais encontraram o carro abandonado na BR-230, a 10 quilômetros de Altamira.
O delegado responsável pelo caso, Vinícius Dias, ainda não conversou com a imprensa. A polícia investiga o que teria motivado o assassinato, já que, a princípio, nada de grande valor teria sido levado pelos criminosos. Os filhos dos empresários que conseguiram fugir estão muito abalados. Rosângela sai de casa para visitar a mãe. Dias depois, Rosângela é encontrada morta. A família libera a papelada toda e vai para o enterro lá, surpresa. O corpo que estava sendo velado não era de Rosângela. Os parentes agora cobram à polícia explicações sobre a morte da Rosângela e o principal. Onde foi parar o corpo dela? Veja. Flores e uma família reunida para o velório. Parecia o fim de uma busca incansável para enterrar o corpo da vendedora Rosângela Musicante Pérez, de 35 anos, que tinha saído de casa em Torres, no litoral norte gaúcho, para visitar a mãe em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, no dia 4 de novembro do ano passado. A TV Record chegou a mostrar o drama da família em busca de notícias sobre o desaparecimento. Queria saber onde está minha filha. Meu Deus. Hoje a dor de Dona Danila continua. Agora, sem saber onde está o corpo, que havia sido encontrado no dia 21 de novembro, no norte do estado, e levado para o Instituto Médico Legal de Passo Fundo. Este laudo de um teste de DNA concluiu que era a filha de Dona Danila. Assim que foi informada, a família de Rosângela foi até Passo Fundo para conseguir que o corpo fosse trazido aqui para a Cachoeirinha. Com todos os documentos prontos e a certidão de óbito em mãos, o enterro foi marcado. Mas, segundo eles, quando a funerária foi até o IML, veio a surpresa. O corpo que estava lá era de um homem. Foi retirar o corpo no IML e daí só tinha o corpo de um homem e uma alçada. E aí, mês passado, foi passado para a funerária, que mês passado tinha uma menina cobrindo todo mundo lá, que estava todo mundo de férias, uma menina de Porto Alegre que estava cobrindo todo o pessoal, e que tinha 2 corpos e uma alçada. E foi feito o enterro dia 20 de dezembro em Não Me Toque, de um homem. Isso foi passado para o pessoal da funerária. Só que agora lá só tem o corpo de um homem e de uma moçada. Então vocês acreditam que a Rosângela possa ter sido enterrada em Não Me Toque? Isso, a gente acredita que os corpos tenham sido trocados. Assim como descobrir onde foi parar o corpo de Rosângela, mãe de 5 filhos, a família ainda espera uma resposta da polícia para saber quem matou a vendedora. Eu espero que encontrem os culpados dessa brutalidade que fizeram com ela, porque para nós é uma dor sem fim, uma dor tamanha, como se não bastasse tudo que a gente está passando, essa dor, né? Ainda agora o corpo sumiu, entende? É uma coisa que não tem fim. Então tudo que eu espero é que os culpados disso paguem por isso. Eu quero que o assassino seja encontrado, mas antes disso, que o corpo apareça. No momento dela descansar em paz, ainda não teve esse descanso. É uma revolta sem tamanho.